Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1952. E já virou bordão, eu sempre falo isso, que quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais interessante ficam as histórias porque a gente não conhecia e também vai dificultando para o amigo Elis Alves. Mas eu faço com muito carinho, é um grande aprendizado para todos nós. Você que acompanha desde o ano de 1979, a gente veio até os dias atuais, depois voltou ao ano de 1978 e veio em ordem decrescente até agora. E para você que assistiu o ano de 1953, deixou seu recadinho, a sua cidade, que é a dica para você receber o alô, no finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos começar com um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Francisco Alves, o rei da voz. Francisco de Moraes Alves, conhecido como Francisco Alves, Chico Viola, um grande cantor nascido no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 1898 e faleceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, em 27 de setembro de 1952. Considerado um dos maiores e mais populares cantores brasileiros, a qualidade do seu trabalho lhe rendeu em 1933 a alcunha de Rei da Voz, dada pelo radialista lendário César Ladeira. Francisco Alves era uma figura alta, magra, andava sempre elegante, bem penteado, muito sorridente e avessa a bebidas, como seu ídolo Vicente Celestino. Tinha uma voz de tenor, mas com o tempo consolidou-se como barítono. Músicas como Caminhemos, até hoje muito lembrada, Cadeira Vazia. Ele foi parceiro, de primeira hora de grandes nomes da música, como Cartola e Todos os Prazeres, Ismael Silva, o próprio Ari Barroso, na primeira gravação de Aquarela do Brasil, interpretou Que Saudade de Amélia, também do próprio Noel Rosa. Foi um grande cantor, sem dúvida nenhuma, importante para nossa música. Francisco Alves dirigia seu Buick, voltando de São Paulo, para onde fora se apresentar na Rádio Nacional, pela rodovia Presidente Dutra, ao lado do amigo Haroldo Alves, quando na altura do quilômetro 102,5 norte, antigo quilômetro 275, apenas 500 metros após a ponte sobre o Rio Una, que marca a divisa de Taubaté com Pindamonhangaba, por volta das 18h30, do dia 27 de setembro de 1952, vindo em sentido contrário um caminhão Austin, dirigido por João Walter Sebastiani, do Rio Grande do Sul, chocou-se contra ele. Com a pancada, o amigo foi jogado para fora do veículo do cantor e sobreviveu em estado grave. Mas o artista sofreu morte imediata e logo em seguida o carro se incendiou e seu corpo ficou totalmente carbonizado, praticamente irreconhecível. Haroldo Alves foi socorrido por outro motorista que passou a seguir e foi levado à Santa Casa de Taubaté, em estado de coma. A ocorrência foi atendida pelo delegado de Pindamonhangaba, levando o corpo para aquela cidade. Após diligências, foi finalmente identificado como sendo o Rei da Voz. O cantor fizeram uma apresentação na Rádio Nacional e teria, no dia seguinte, mais um programa pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, motivo de seu imediato retorno. Colegas, tanto de São Paulo como do Rio, se deslocaram para Pindamonhangaba a fim de acompanhar os acontecimentos. Mais tarde, Haroldo declarou: o carro não vinha correndo muito. Nossa conversa era sobre o jogo de América e Bangu. O Chico e eu somos americanos. Nosso time estava vencendo de 2-1. Íamos felizes, comentando os lances do jogo. De repente, ouvi um estrondo horrível. Quando voltei a mim, estava no hospital de Taubaté. Olha, muito triste. O Francisco Alves estava com 54 anos de idade, mas no auge da sua carreira, um grande cantor, sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora desse humorista lendário que foi Curly Howard, um dos mais cômicos dos Três Patetas. Jerome Lester Holtz, nascido em Nova York em 22 de outubro de 1903 e faleceu em São Gabriel em 18 de janeiro de 1952. Ator, comediante, membro do grupo cômico Os Três Patetas, junto com seus irmãos Moy Howard e Champ Howard, e o ator Larry Fine. Para muitos críticos e fãs dos Três Patetas, Curly foi o membro mais engraçado e popular que se destacou no grupo. Sem dúvida nenhuma, era muito divertido. No início de 1946, a voz de Curly se tornaria ainda mais grossa do que antes. Era cada vez mais difícil para ele se lembrar dos diálogos mais simples. Ele tinha perdido uma quantidade considerável de peso e estava cada
cada vez mais fraco. Além disso, começaram a surgir rugas em seu rosto, após ele ter sofrido um derrame em 1946. Em 1945, o Champ tinha sido recrutado para substituir Curly, que estava de repouso durante suas apresentações ao vivo, após o derrame. Moe pediu para Champ voltasse a fazer parte do trio. Ainda não totalmente recuperado do AVC, Curly conheceu sua última esposa, Valerie Newman, com quem se casou. Foi quem cuidou dele. No ano seguinte, Curly sofreu seu segundo derrame, que deixou parcialmente paralisado. Em dezembro de 51, o supervisor do North Hollywood Hospital Sanatorium avisou a família de Howard que ele estava se tornando um problema para a equipe de enfermagem. Por causa disso, a sua deterioração do seu problema mental, eles admitiram que não poderiam mais cuidar dele e sugeriram a Curly fosse colocado em um hospital para doentes mentais. Seu irmão Moe recusou a fazer. Em 7 de janeiro de 1952, Moe foi chamado novamente pela equipe do hospital no set de filmagens da Columbia, enquanto filmava mais um filme, para pegar Curly e interná-lo no Baldwin Sanatorium em São Gabriel, Califórnia, a qual seria sua última vez. 11 dias depois, em 18 de janeiro, ele faleceu aos 48 anos de idade, pois sofreu uma hemorragia massiva cerebral. Muito triste para um grande comediante que foi Curly Howard, eterno Três Patetas. Vamos agora falar do ator e cantor Jaime Redondo. Jaime Fon Garcia Redondo, nascido em São Paulo em 29 de outubro de 1890, faleceu em 5 de dezembro de 1952. Ele tocava violão e piano, e sua carreira como cantor começou na Rádio Educadora Paulista. Ele gravou cerca de 50 gravações em 27 discos. Abandonou a carreira para ser diretor artístico do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. A sua composição mais conhecida, sem dúvida nenhuma, é Ave Maria, de sua autoria com Vicente Paiva, gravada por Dalva de Oliveira, e anos mais tarde escolhida para que Fafá de Belém cantasse para o Papa João Paulo II. Clássico, realmente. Vamos agora falar da triste história da grande atriz Hattie McDaniel, a eterna Mami de O Vento Levou. Marcante papel. Nascida em Wichita, no Kansas, Estados Unidos, em 10 de junho de 1893, faleceu em Los Angeles em 26 de outubro de 1952. Tornou-se a primeira artista afrodescendente a receber o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme E o Vento Levou. Clássico. Também foi a primeira a ir à premiação como convidada e não como servente. Os organizadores do Oscar tiveram que pedir uma autorização especial para McDaniel pudesse comparecer ao evento, pois o edifício onde a cerimônia ocorreu não permitia a entrada de pessoas negras. Olha que coisa triste. E ela teve que ficar em uma mesa separada do restante do elenco. Olha que coisa triste. A sua história de vida não foi fácil. Ela faleceu em 26 de outubro de 1952, aos 59 anos de idade. Ela teve uma estrela na Calçada da Fama muitos anos depois. Ela faleceu na Casa para os Artistas do Cinema e Televisão de Woodland Hills. Expressou o desejo de ser sepultada no cemitério Hollywood Forever. E ela, mesmo após falecer, ainda teve esse percalço, esse preconceito que ela viveu a vida toda. Ela pediu para que fosse sepultada nesse cemitério, mas infelizmente o dono, Julius Jack Holt, se recusou a permitir, dizendo que não aceitava pessoas negras no cemitério, mesmo que fosse famosa. Que triste demais isso. Então ela foi sepultada no cemitério Angelus Rosedale, em Los Angeles, na Califórnia. Triste demais essa história. Hattie McDaniel tinha 59 anos de idade. Vamos agora falar de Eva Perón. Maria Eva Duarte de Perón, nascida em Los Toldos, na Argentina, em 7 de maio de 1919 e faleceu em Buenos Aires em 26 de julho de 1952. Mais conhecida apenas como Eva Perón, ou pelo apelido Evita. Foi uma política, ativista, atriz, filantropa argentina e foi primeira-dama da Argentina, de junho de 1946 até o seu falecimento em julho de 1952, como esposa do presidente argentino Juan Domingo Perón. Ela conheceu seu esposo quando era então vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho. Famosa por sua elegância e seu carisma, Evita conquistou o peronismo, apoio da população pobre. Ela impressionou na história da vida de Eva, foi um caminho meteórico que ela percorreu na vida pública, entre o total desconhecimento ao mais absoluto resplendor pessoal e político da sua vida e em seguida a morte. Tudo ocorreu em apenas 7 anos. Nesse curto período ela saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres mais importantes e poderosas do mundo. Ela faleceu com apenas 33 anos de idade. E há muitos mistérios. Às 20 horas e 25
45 minutos do dia 26 de julho de 1952, ela faleceu aos 33 anos de idade, de câncer de útero. Embalsamado, seu corpo ficou exposto à visitação pública até que durante o golpe de Estado que derrubou Perón em 1955, seu cadáver foi roubado e enterrado no cemitério monumental de Milão, na Itália. 16 anos mais tarde, em 1971, o corpo foi exumado e trasladado para a Espanha e foi entregue ao ex-presidente Perón, que vivia exilado em Madrid. Perón voltou à Argentina em 1973 e foi reeleito presidente, tendo a terceira mulher, Isabelita Perón, como vice. E após seu falecimento, em 1974, a Isabelita Perón trouxe o corpo de Evita para a Argentina, onde foi exposto novamente por um breve período e foi então novamente sepultada no mausoléu da família Duarte, no cemitério da Recoleta, na cidade de Buenos Aires. Uma triste história de uma das mais importantes mulheres do mundo. Vamos agora falar do compositor e violonista Fetinga, Roberto Xavier de Castro, nascido em Tapajé, no interior do Ceará, em 16 de maio de 1890 e faleceu em 30 de outubro de 1952 em Tapajé, sua cidade natal. Era um compositor e violonista brasileiro, popularmente conhecido como Fetinga, bastante conhecido principalmente no Ceará com suas modinhas como Julieta e Maria. Ele faleceu no dia 30 de outubro de 1952 aos 62 anos de idade. Vamos falar da atriz Carmen Santos, Maria do Carmo Santos Gonçalves, nascida em Vila Flor, em Bragança, Reino de Portugal, em 8 de junho de 1904 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1952. Foi cineasta, produtora de cinema, roteirista e atriz brasileira, uma das primeiras mulheres a produzir e dirigir filmes para o cinema brasileiro. Ela fundou a Filmtísticos Brasileiro nos anos 20. Carmen Santos faleceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1952, aos 48 anos de idade, vítima de um câncer. Jovem, deixou inacabados diversos projetos grandiosos, mas deixou um legado também grandioso para o cinema nacional, sendo uma das primeiras mulheres a dirigir e produzir cinema no Brasil. Vamos falar do ator John Garfield, nascido em Nova York em 4 de março de 1913 e faleceu em Nova York em 21 de maio de 1952. Um ator americano, ficou conhecido pelos seus papéis de rebelde da classe operária e é considerado um predecessor de atores como Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, entre outros. Ele foi indicado a 2 prêmios Oscars em 1939 como melhor ator coadjuvante por 4 Jovens e em 1948 como melhor ator protagonista de Bandin Soul. Ele faleceu de uma trombose coronária com apenas 39 anos de idade. Muito triste. Vamos agora falar de Joana Batista Ramos, que foi uma compositora brasileira a quem se atribuiu a letra Marcha número 1, um dos Vassourinhas, um dos frevos mais populares do estado de Pernambuco, é considerado o hino do carnaval pernambucano. Ela nasceu em Pernambuco, 1878, faleceu no ano de 1952. Foi importante para a história da música pernambucana e do frevo, né, que é característica do nosso carnaval. Vamos falar do ator Canadá Lee, Leonard Lionel Cornelius Canegata, nascido em Nova York em 3 de março de 1907 e faleceu em 9 de maio de 1952. Ele foi um boxeador e ator americano, pioneiro na profissão, pai também do ator Carl Lee. Antes da carreira de ator, Lee fora jockey e boxeador. Faleceu em sua casa de um ataque cardíaco fulminante, com apenas 45 anos de idade. Vamos falar de Elmo Lincoln, ator e o primeiro Tarzan da história. Nascido em Rochester, Indiana, Estados Unidos, em 6 de fevereiro de 1889 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 27 de junho de 1952. Ator americano da era do cinema mudo. Ele atuou em 80 filmes entre os anos de 1913 e 1952. Ele se tornou mais conhecido no cinema mudo por ter sido o primeiro Tarzan do cinema, tendo interpretado esse personagem no filme de 1918. Ele faleceu de um infarto agudo do miocárdio em 27 de junho de 1952, aos 63 anos de idade. Vamos falar de Willie Brown, vocalista e guitarrista do blues, um lendário, né, da sua época. Nascido em Clarkdale, Mississippi, Estados Unidos, em 6 de agosto de 1900 e faleceu em Tunica, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 1952. Foi vocalista, guitarrista do blues, considerado um dos músicos pioneiros do gênero Delta Blues, uma referência, sem dúvida nenhuma. Ele faleceu com apenas 52 anos de idade, no dia 30 de dezembro de 1952, por doença cardiovascular. Vamos agora falar dos pilotos que faleceram no ano de 1952. Antigamente, eu acho que é questão de segurança mesmo, falecia demais,
né? Esses últimos anos, graças a Deus, com a segurança diminuiu muito esses casos. Luigi Fagioli, nascido em Osimo, na Itália, em 9 de junho de 1898 e faleceu em Monte Carlo, em Mônaco, na Itália, em 20 de junho de 1952. Foi um automobilista italiano e participou dos 2 primeiros campeonatos mundiais da Fórmula 1, em 1950 e 51. Ele faleceu já veterano, né, aos 54 anos de idade, durante uma prova de exibição em Mônaco. Ele sofreu um acidente pilotando uma Lance Sport. Triste demais. Joey James, faleceu jovem demais. Nascido em Saucier, Mississippi, Estados Unidos, em 23 de maio de 1925 e faleceu em São José, Califórnia, em 5 de novembro de 1952. O automobilista norte-americano esteve em 3.500 milhas de Indianápolis, quando a prova contava pontos para o Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Ele faleceu vítima de um acidente enquanto disputava uma prova em São José Speedway, apenas 27 anos de idade. John McDowell, também outro piloto, nascido em 29 de janeiro de 1915 e faleceu em 8 de junho de 1952. Ele esteve em 4.500 milhas de Indianápolis, 3 quando a prova fazia parte do calendário da Fórmula 1. Tem apenas que ele faleceu com apenas 37 anos de idade. Jim Higsby, mais um piloto, nascido no Arkansas, Estados Unidos, em 6 de junho de 1923 e faleceu em Dayton, Ohio, Estados Unidos, em 31 de agosto de 1952. Foi um automobilista norte-americano que esteve em 2.500 milhas de Indianápolis quando a prova fazia parte da Fórmula 1. Ele faleceu com apenas 29 anos de idade durante a prova em Daytona Beach. Bill Schindler, piloto, nascido em Nova York, em 6 de março de 1909 e faleceu em Allentown, Pensilvânia, em 20 de setembro de 1952. Automobilista norte-americano que esteve em 3.500 milhas de Indianápolis na prova fazia parte do calendário da Fórmula 1. Ele faleceu aos 43 anos de idade. E para encerrar os vídeos de hoje, vamos falar dos jogadores de futebol que faleceram no ano de 1952. São apenas 2 homenageados, fique até o final para você receber o seu alô. Alfredo Jaconi, nascido em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 27 de fevereiro de 1910 e faleceu em 6 de dezembro de 1952. Um esportista brasileiro que se notabilizou pela sua contribuição ao Esporte Clube Juventude, hoje batizando o seu estádio. Ainda menino, ingressou no time mirim do Juventude. Passou sucessivamente pelas equipes juvenil e aspirante, mas em 1925 fundou com amigos o Grêmio Futebol Caxiense, onde jogou por 2 anos. Depois atuou brevemente no Americano, Lusitano e no Cruzeiro. Após 1929 voltou à Juventude como titular, especializando-se na posição de meia esquerda, mas atuou em quase todas as posições. Encerrou sua carreira como atleta em 1939, ganhando com o clube 9 títulos. No ano de sua retirada dos campos, teve seu retrato incluído na galeria dos atletas laureados. Depois de se afastar, ele passou a atuar nos bastidores, ocupando diversas funções. Chegou à presidência do clube em 1945, sendo reeleito em 1946. A ele se deve a liderança da campanha da construção do primeiro estádio, chamado de Quinta dos Pinheiros, hoje que leva seu nome, Alfredo Jaconi. Ele faleceu no dia 6 de dezembro de 1952 com apenas 42 anos de idade. Para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do jogador Fritz Essenfeld, nascido em Buenos Aires em 23 de junho de 1891 e faleceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 27 de fevereiro de 1952. Conhecido como Fritz, ele tinha nacionalidade alemã, brasileira e argentino. Fez parte do grupo que fundou o Curitiba Futebol Clube, sendo considerado um dos pioneiros do futebol do Paraná e o primeiro ídolo do clube, assim como o primeiro capitão. Ele faleceu em 27 de fevereiro de 1952 aos 60 anos de idade. E para você que assistiu o ano de 1953, deixou seu recadinho à sua cidade, vai um alô super especial para você. Rosinaldo Cunha, Márcia Francischini, obrigado pelo carinho. A Rita de Cássia, sempre nos informando das notas. Reginaldo da Silva Carvalho, o Ítalo Manuel de Itaporanga, Paraíba, pediu um alô, tá aí pra você. O Mário Henrique, Ednei Davi lá do Paraná, obrigado. Celso Silva, Meire Lazier, não perde um só vídeo da gente. O Antônio Silva, Maria Barros, Marcelo Brauna, o Alexandre Lopes, a Cláudia do canal CR e o casal Mendes e Simone, obrigado sempre pelo carinho. Marcelo, lá de Guarujá, litoral sul de São Paulo. A Jéssica Nunes, beijo no coração. Janete Zizato Vital, obrigado. Jean Felipe Tuber, o Jorge Tatsuda lá do Japão. Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Alexandre Lopes, o Carlos Borges, meu amigo Sargento lá de Ponte Branca, Mato Grosso. O Lucileide Cândido, Antônio de Matos, Jacareí, São Paulo. O Vicente Cardoso de Brasília, da cidade de Celédia, obrigado, viu? Pequeno de Nova Iguaçu, obrigado pelo carinho. O Mário Henrique de São Benedito, aqui bem pertinho da gente, aqui na Serra da Ibiapaba.
Alba. Danilo Barros, também obrigado pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1952. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, clique no botão hypar para que mais pessoas possam assistir. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. E espero vocês no ano de 1951. Até lá!